Aluno André Luiz Nogueira de Moraes, RAE 0477238, orientadora, professora mestra Amanda de Brito Murtinho. O meu tema é Tecnologia da Informação no Agronegócio. Os tópicos que eu vou falar são Introdução, Justificativa, Benefícios e Recursos, Agricultura 4.0, Considerações finais, dedicatória, agradecimentos e referências. Tornando-se um dos principais pilares da economia brasileira atualmente, o setor do agronegócio está em constante processo de evolução e beneficiando com suas inovações tecnológicas que minimizam o desperdício, melhoram a eficiência e garantem maior lucratividade, produtividade, controle e gestão em todas suas etapas e processos. Isso procede. O agronegócio evoluiu muita coisa, diminuiu o desperdício em determinadas coisas, mas ainda tem que melhorar e dar um ajuste, digamos assim. Com softwares e equipamentos avançados, permitem identificar a necessidade, otimizar processos e apoiar decisões com mais precisão e agilidade. Essa justificativa ela é o seguinte: o Brasil atingiu e superou 205 mercados em 60 destinos e segmentos desde o início do ano passado, ou seja, em 2023. E com sua tendência de crescimento ao final de 2024 será superior ao estimado, ou seja, foi feita uma estimativa no ano passado e no final desse ano ela já superou essa estimativa, tá? Então, quem foi que comentou isso, ou quem informou? Foi o senhor Roberto Perosa, ministro substituto e secretário do Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Segundo ele, abre aspas, superamos todas as expectativas e estamos prontos para avançar ainda mais nos últimos 3 meses. Fecha aspas. Só tem um detalhezinho. Quando ele deu essa entrevista, o segmento do Comércio e Relações Internacionais da Agricultura não atualizou a demanda de novembro de 2024 e dezembro de 2024, ou seja, só será feita a partir do primeiro e segundo semestre uma atualização de dados de crescimento para a agricultura, né? Que no caso são os mercados e destinos a partir de 2025. Outro detalhe, mercados e destinos, o que é? Mercados é a amplitude que está sendo utilizada no agronegócio. E destinos são os setores que estão sendo distribuídos. Ou seja, o agronegócio pode ter plantação, colheita, gado, vamos supor, café, cana-de-açúcar, soja, trigo. Então, esses são os destinos. As aplicações têm um destino específico. O mercado é a abrangência que tem o agronegócio, como ele é um exemplo, um leque aberto para várias oportunidades e vários destinos que estão sendo atualizados e aproveitados com as novas tendências que estão aparecendo. Conforme eu falei, as tendências geram benefícios e recursos que incentivam a interação entre dispositivo e sistema, que sempre estão juntos, dispositivo e sistema. Como assim dispositivo e sistema? Aumento de produtividade, monitoramento, softwares, precisão de resultados, análise de climas e biotecnologia. Como que todos esses fazem os benefícios? Vamos lá, um pequeno resumo rápido. Aumento de produtividade é aumento da produção diária da empresa, ou da fazenda, ou do comércio que está sendo aplicado, tá? Esse monitoramento, hoje com a tecnologia, existe um monitoramento. Um exemplo, drones e sensores. Por que os sensores? Tem sensores de movimento, sensores de fabricação, sensores de alertas, sensores de respaldos que se comunicam, se interligam entre um determinado local específico e o próximo item, os softwares. Ou seja, existe uma comunicação entre os softwares, máquinas, sistemas. Sistemas, máquinas, software.
Mas por que é um pouco sistemas e software? Não são as mesmas coisas? Sistema operacional é uma coisa, software é outra coisa. Então eles se comunicam, se interligam no monitoramento, mas também existe um detalhe: existe homem-máquina, máquina, homem-máquina. E tem uma geocomunicação e interligação entre eles. Então, quer dizer, é os primórdios. Era feito num papel, abastecia uma base, passava para essa base, ela era distribuída, aplicada e executada. Por isso que tem o próximo item, que é precisão de resultados. Não adianta você fazer uma coisa e você não ter um resultado. Se você tiver um resultado negativo, eles fazem ou reset o zero e começa do zero para ter a produtividade, para ter o resultado, para ter a veracidade do assunto, igual a análise do clima. No agronegócio ou na agricultura se utiliza muito a análise do clima para vários motivos. Se ela é boa, se vamos lá, se o clima está ok, se a terra pode ser produtiva, se pode se produzir com um clima específico, calor, frio, chuva, independente disso. Então, existe um software que te dá essa resposta, como se fosse, entre aspas, a pessoa do tempo, fecha aspas. Ela que faz essa medição e te dá uma estimativa de como vai ser no período A, B ou C, para cada demanda do que vai ser aplicado e utilizado o recurso. E aí entra a biotecnologia, conforme eu mencionei, do clima, mas a biotecnologia ela tem a praticidade hoje com a tecnologia da IA, da inteligência artificial, que está evoluindo muito, e a biotecnologia também ela tem um recurso que melhorou muito. Hoje nós conseguimos saber e identificar através de uma semente qual que é a origem dela, o fruto dela, ou de uma raiz, porque tem vários exames que podem ser feitos com a tecnologia através de uma folha, através de uma raiz, para saber se ela é produtiva, se ela está estragada, se ela está contaminada ou se ela não está. Então tem vários métodos que a biotecnologia veio para agregar e somar. É um recurso muito positivamente e está sendo utilizado constantemente nos últimos 3, 4 anos. Aí desses benefícios tem o acesso a dados, que é um dos que eu acho que é um dos primordiais. Sim, isso aí você não consegue em nada. O porquê? Temos os dados aprofundados, os dados atualizados, os dados centralizados. Então já falo, aprofundados, atualizados e centralizados. Aprofundados é conforme antigamente a gente fazia. Vamos fazer uma medição de um terreno. Vamos lá fazer e vamos anotar. Vamos fazer a atualização dessa medição. Antigamente era no papel. Vamos colocar numa planilha, planilha do Excel, podemos dizer assim. Colocamos lá, ó, hoje nós fizemos essa planilha do Excel. Ah, então beleza, agora a gente vai lá, vai fazer uma centralização para saber se esse território aqui teve custo, se teve benefício, se teve perca, e vamos fazer o quê? Vamos voltar e vamos atualizar. Antigamente, conforme eu falei, era tudo na mão. Hoje não. Hoje é manual, entre aspas, homem e mulher, mulher e homem, vice-versa, máquina, sistema, base de cálculo do sistema e retorno para você. Hoje o sistema faz o cálculo para nós automaticamente. Então, não somos nós que fazemos. Você põe uma estimativa e ele te dá o retorno e fazemos a execução, acesso a dados. Ou seja, todos os dados eles são restritos, porém eles têm o dado inicial, intermediário e final, onde todos têm acesso dependendo de sua funcionalidade e execução. Dentro da empresa, o foco principal, lucratividade, com certeza. Então, tanto no agronegócio, o que mais é exigido, entre aspas, porque entre aspas, não é que é exigido, é primordial. Se eu estou abrindo um ramo no setor do café, eu quero ter lucro, eu não quero ter prejuízo. No setor da cana-do-açúcar, eu quero ter lucro, não quero ter prejuízo. No colheita da soja, eu quero ter lucro, não quero ter prejuízo. Então, são setores que dependem da lucratividade. Como? Demanda alta de trabalho, demanda alta de colheita, demanda alta de produtividade, redução de custos, em qual sentido? Não é no custos de, não estamos podendo gastar, hoje não vamos gastar. Não é isso. É controle.
Se você ganha 100 e o teu gasto está acima de 100, você não pode gastar. Então as empresas vão fazer o quê? Para ganhar 100, elas têm que subdividir. Ou seja, ela pode ter um lucro de 20, de 30 e de 40, um permitido. Porém, os gastos 10 ou 20. Então, é intercalação, essa de redução de custos e a produção contínua é o maquinário, a rotatividade, é a execução, conforme foi mencionado, é a lucratividade do retorno da produção. Uma plantação não para, então ela tem desde o plantio, do irrigamento, da colheita, da produção, do ensacamento, da distribuição, da venda, da exportação ou até mesmo da importação. Justamente vem com o último tópico, que é objetividade, que é precisão, disciplina e eficiência. Sem esses três, não dá para fazer a rotina correta, ou seja, o Scrum, início, meio e fim. Início, meio e fim. Preparar, executar, finalizar. Então, esse que é o tópico da agricultura. E aí tem a agricultura 4.0. Só um detalhezinho. Ela é hoje conhecida como agricultura 4.0, mas ela tinha um outro nome que foi substituído. Se chamava agricultura industrial. Então, na verdade, ela é a 4.0. Ela ganhou uma turbinada, mas é a agricultura industrial, a antiga agricultura industrial, que ela tem a tecnologia e manejo que deve ser utilizada meio que padrão. Ou seja, conforme eu mencionei, como no caso da gestão da fazenda, ela tem a coleta de dados primários e secundários. Dados primários, secundários, mas também existem os dados primários, secundários e os terceiros. Por que os terceiros? É sempre o dado de backup, de respaldo, de feedback, de apoio, de release. Voltar, um exemplo, deu um problema numa base de dados de 10 anos atrás. Precisamos fazer o plantio baseado naquilo. Conseguimos 10 anos atrás. É muito. Porém, se tiver essa base de dados guardada, só para fazer um comparativo, existe. Então é sempre bom ter esse respaldo. Produção em larga, em escala, é de praxe. Então, podemos falar café, cacau, açúcar, soja, feijão, arroz. Então, o que é uma larga escala? É uma demanda maior. Então, para você ter essa demanda maior, você precisa de técnicas, ferramentas, precisa para trabalhar e aguentar o baque, como nós falamos, é para aguentar o batidão mesmo, né? E o principal é a profissionalização e especialização. Cursos, treinamentos internos, cada atividade realizada em seus respectivos setores. Ou seja, um exemplo que eu posso falar. Hoje, o mercado da agricultura, do agronegócio, contrata especializado para trabalhar com drone. Então, para você trabalhar com drone, não é só chegar lá e mexer no controle remoto, não. Você tem que ter uma especialização, um curso, uma certificação para se trabalhar com isso. A empresa, no caso da fazenda, vai contratar uma pessoa específica para isso. Ela não vai só trabalhar com o drone. O drone tem várias funcionalidades, conforme mencionado. Só que para se mexer com isso, um exemplo também pode ser uma colheitadeira, uma talhadeira, uma plantadeira. Então, cada equipamento tem uma especialização e um curso. Aí depende da empresa se ela se ela dá a proposta ao funcionário ou colaborador de se aprimorar, treinar para ter esse segmento futuro na empresa. Ou também pode ser os cursos externos, como se dizem, que o aperfeiçoamento também é a mesma coisa. O que importa é ter uma certificação para trabalhar justamente com um maquinário específico. E a sustentabilidade é conforme eu falei, eficiência nos processos produtivos. Se você tiver tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arredondinho, não tendo desperdício conforme as normas, as ISOs, respeitando, está dentro do padrão. Aí essas considerações finaisinhas, só aqueles tópicos bem básicos. Agricultura 4.0 é caracterizada pela utilização de tecnologias, conforme eu comentei, capazes de coletar e integrar dados para otimizar processos industriais, ou seja, ele capta
Tá? Ele capta o dado, coleta a informação, ele otimiza ela, ele facilita os dados e passa já continuamente a resposta. A contribuição, conforme eu falei, redução de custos, gerenciamento de controle total de todos os setores e lucros obtidos. E os softwares aplicáveis. Os softwares aplicados são vários, mas eu só citei alguns para não ter problema. Os mais conhecidos, o Aegro, que é a gestão agrícola, o Climate, Feedway, que é para clima, para dar uma olhada no clima, tá? E tem os demais que são com sistemas ERP. Hoje existem inúmeros softwares para agricultura. Lógico, existem softwares intermediários, softwares profissionais e softwares empresariais para grandes capacidades, grandes demandas que estão evoluindo cada vez mais. Essa pequena dedicatória eu coloquei e dedico esse trabalho à professora mestra Amanda de Brito Mutim e aos professores das disciplinas lecionadas por todas, vou deixar bem frisado, pelas correções, ensinamentos que me permitiram apresentar um melhor desempenho do meu processo de formação profissional ao longo do nosso curso. E o último, o agradecimento, né? Agradeço a meus familiares, pai, mãe, irmãs, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, sogra, cunhado, cunhadas, primos, primas, em especial a minha esposa Núbia de Melo de Moraes e meus dois filhos, Lucas de Melo de Moraes e Joaquim de Melo de Moraes. E aqui eu deixo a referência de todo o material colhido, obtido, onde tem as entrevistas, onde eu fiz uma análise, onde eu fiz uma redução, uma pequena, vamos dizer assim, uma enxutada de todo o material que eu apresentei, dei uma resumida e fiz essa abrangência de análise para ser apresentado. No mais, agradeço e obrigado.